Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da CCR S.A. para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2020. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando o *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da CCR, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra para o Sr. Valdo Pérez, CFO e Diretor de Relações com Investidores. Por favor, Sr. Valdo, pode prosseguir. Bom dia a todos. Gostaria de informar que estão comigo aqui na conferência o Marcos Macedo, que é o nosso superintendente de RI, Flávia Godoy, Douglas Ribeiro e Kaique Moraes, também de nossa equipe de Relações com Investidores. Antes de falarmos especificamente sobre os resultados do terceiro trimestre de 2020, gostaria de informar e reforçar a todos sobre algumas das importantes mudanças que realizamos recentemente na companhia. Inicialmente, sobre as alterações no organograma da diretoria corporativa, conforme divulgado no fato relevante do dia 7 de outubro, gostaria de falar sobre a saída de Eduardo Toledo, que atuou como vice-presidente de gestão corporativa desde novembro de 2018. O Eduardo chegou em um momento transformacional para a companhia e ajudou a conduzir o processo de renovação da diretoria da CCR. Agradecemos a importante contribuição do Eduardo durante sua atuação na companhia. A reorganização implementada visa horizontalizar a estrutura da diretoria e os principais destaques dessa reorganização são os seguintes. Primeiramente, houve a redistribuição das atividades centralizadas sobre a vice-presidência de gestão corporativa. Eu passei a conduzir também a diretoria de planejamento e controle, além da diretoria de finanças e relacionamento com investidores. Márcio Irra, então, diretor de planejamento, controles e riscos corporativos, passa a ser o diretor responsável por Global Business Services, que é uma área focada na otimização dos serviços compartilhados, que compreende a CCR Actua, Engelog Tech, além da área de suprimentos. Criamos ainda a diretoria de gente de gestão, de forma a dar maior foco ao desenvolvimento de talentos no grupo, e ainda estamos em busca do profissional que ocupará tal cargo. Gustavo Lopes, que foi recentemente contratado, assumiu a diretoria de desenvolvimento de novos negócios, com o claro objetivo de identificar e desenvolver novas oportunidades de investimento, bem como transações transformacionais para o grupo. Roberto Pena, diretor responsável pela área jurídica, assume também relações governamentais, e Pedro Sutter, VP de Governança, Compliance e Auditoria Interna, passa a ser responsável também as áreas de riscos corporativos e controles internos, criando assim uma área única, Dessa forma, reforçando ainda mais o compromisso da companhia com as melhores práticas de governança corporativa do mercado. Todas essas mudanças buscam suportar o crescimento esperado do Grupo CCR nos próximos anos, e essa nova fase é fortemente amparada pelos pilares gente, cultura e, sobretudo, intensificação dos sistemas de ESG e desenvolvimento sustentáveis, que são os pontos centrais que sustentarão esse movimento.
Essas eram as principais mensagens que eu fiz questão de dividir com vocês, antes de falarmos sobre os resultados do trimestre. Falando especificamente do terceiro TRI de 2020, apesar do contexto da pandemia ainda comprometer nossos resultados, gostaria de destacar que há uma nítida tendência de melhora, especialmente em rodovias, o que claramente se reflete nos números, como podido observar nos comunicados semanais que divulgamos sobre a movimentação. Inclusive, destaco que na semana de 23 a 29 de outubro houve a primeira variação semanal positiva em rodovias, desconsiderando a CCR Via Sul. Também observamos melhora nos negócios de mobilidade urbana, em que a média apresenta queda de aproximadamente 50%, e de aeroportos, em torno de 60% a 70%, e apesar de serem impactos significativos, são muito menores do que no início da pandemia. Então, estamos tendo um cenário de melhora. O outro importante destaque é a relação de alavancagem da CCR, medida pelo índice dívida líquida sobre EBITDA. Apesar do cenário, conservamos uma robusta posição de caixa e mantivemos estável a nossa alavancagem, quando comparado ao segundo TRI de 2020, que é um nível que consideramos saudável para a manutenção e crescimento da companhia. Adicionalmente, reforço que finalizamos de forma antecipada o plano de captações planejado inicialmente para todo o ano de 2020. E gostaria de concluir essa abertura dizendo que, apesar da pandemia, estamos enfrentando a situação com muita resiliência, estamos otimistas com o futuro e que a reorganização que mencionei há pouco torna a companhia mais ágil e pronta para aproveitar o extenso pipeline de projetos que vem pela frente. Só alguns exemplos são a RSC 287, com um leilão marcado para dezembro de 2020, para o qual estamos analisando e nos preparando. Cerca de 12 concessões de rodovias federais a serem leiloadas entre 2021 e 2022. Esse grupo representa aproximadamente 16 mil quilômetros e mais de 140 bilhões de investimentos para o Brasil. Concessões de mobilidade, aqui especificamente eu cito linha 8 e 9. E a sexta e a sétima rodada de aeroportos, bem como oportunidades em outros segmentos onde o CCR não atua. Então, temos um amplo horizonte aí de oportunidades de crescimento e vamos persegui-las todas. Agora vou passar a palavra para o Marcos, que vai apresentar com mais detalhes os resultados do terceiro TRI 2020. Bom, obrigado, Valdo. Bom dia a todos, pessoal. Vou destacar agora os principais números do terceiro trimestre de 2020. Lembrando que eu vou falar em números IFRS e que quando eu menciono números mesma base, são números que excluem novos projetos e os ativos nos quais houve alteração de participação por parte da companhia. Como pegar mais detalhes felizes de resultados. Começando com os destaques do trimestre, a gente ressalta o tráfego de veículos, que apresentou uma queda de 1,6% em relação ao terceiro trimestre de 2019. Se eu excluir a concessionária Via Sul, que foi adicionada recentemente, o decréscimo foi de 5,9%, que demonstra uma clara melhora quando a gente compara com os números do segundo trimestre de 2020. Esse desempenho de tráfego foi resultado da queda de 18,4% nos veículos leves em relação ao mesmo período do ano anterior e ao crescimento de 4,5% no tráfego de veículos pesados, também em relação ao mesmo período do ano anterior. Ao fim do nosso release, a gente colocou um gráfico no qual é possível vocês observarem que, apesar do grande impacto causado pela pandemia, estamos em clara trajetória de recuperação, seja em rodovias ou nos demais negócios da companhia. Com isso, a receita líquida ajustada, mesma base, alcançou 2,1 bilhões no terceiro trimestre de 2020,
que representa um decréscimo de 10,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. O EBITDA ajustado, mesma base, apresentou uma redução de 16,5%. E a margem EBITDA ajustada, mesma base, foi de 59,8%, o que representa um decréscimo de 4 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2019, refletindo os efeitos da pandemia e a queda na demanda dos negócios. Em relação aos custos, mesmo com grande parte deles sendo fixos, dado a natureza do nosso negócio, a companhia demonstrou controle nessa gestão, de forma que o total de custos, mesma base, registrou uma queda de 2,6%. Vale destacar que há o impacto de maiores custos de depreciação e amortização devido à proximidade do final dos contratos das concessões Rodonorte e da Nova Dutra, a que, apesar de não ter efeito caixa, impactam o lucro líquido no período. Adicionalmente, vale ressaltar também que houve um impacto do efeito nos negócios dolarizados da companhia, que apresentaram um aumento devido ao câmbio, mas tiveram a sua receita e a contrapartida ao custo reduzida devido aos impactos da pandemia. Para maiores detalhes sobre os nossos custos, por favor, peço que consultem a seção de custos de nossos release de resultados. O lucro líquido, mesma base, atingiu 93,3 milhões no terceiro trimestre desse ano, representando uma queda de 71,9% quando comparado ao ano passado. Já o lucro líquido, não mesma base, o reportado, atingiu 118,3 milhões no terceiro trimestre de 20, que representa uma queda de 65,2% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Essa queda no lucro reflete principalmente os impactos causados na demanda de nossos negócios pelas diversas restrições de mobilidade impostas desde meados de março, em função da pandemia, e também pelos pontos que eu mencionei anteriormente, principalmente os efeitos de maior depreciação e amortização no período. Com relação ao endividamento líquido, a gente atingiu 13,9 bilhões no terceiro trimestre de 2020, que é um aumento de 6,7% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, e uma redução de 3,4% em relação ao segundo trimestre desse ano. A alavancagem da companhia, medida pelo índice dívida líquida e EBITDA ajustado, manteve-se estável em relação ao segundo trimestre desse ano, ou seja, 2,7 vezes dívida líquida e EBITDA ajustado, o que reflete uma eficiente gestão financeira do grupo. Ou seja, apesar do cenário desafiador imposto pela pandemia e consequente queda dos nossos resultados, conseguimos uma alavancagem controlada, condição que reflete uma situação confortável para seguirmos com nossa estratégia de crescimento. Eu queria finalizar dizendo que, apesar da pandemia ter imposto vários desafios e gerado impactos significativos em nossos resultados, a gente vê que o resultado do terceiro trimestre desse ano demonstra uma clara trajetória de recuperação, além de nossa solidez e disciplina na gestão financeira e no controle de custos. Bom, eu vou abrir agora para perguntas e respostas. Operador, prossiga, por favor. Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. A nossa primeira pergunta vem de Vitor Mizusaki, Bradesco BBI. Oi, bom dia. Eu tenho algumas perguntas. A primeira é sobre questão de risco regulatório. A CCR ela está tentando devolver a concessão da Barcas no Rio de Janeiro já faz algum tempo, e até agora esse processo não foi concluído. E daí quando a gente olha também, né, a cidade e o estado, a CCR teve alguns problemas, né, com a concessão do VLT, e recentemente a gente teve essa discussão da linha amarela da Inverpar. Eu queria entender do lado da CCR como que está o apetite, né, da CCR para investir no estado e no município do Rio de Janeiro, e se, por exemplo, no caso do VLT, se o município, né, que era um dos pontos de discussão do VLT, que tinha algumas parcelas em atraso da contraprestação do município. Então, eu queria entender como que vocês estão vendo essa questão do Rio de Janeiro,
e o que pode ser feito com relação aos ativos. E a segunda pergunta, com relação a novos negócios, a CCR também mencionou, né, no passado, o interesse em investir em saneamento, mas por enquanto a gente não tem visto a CCR nos leilões. Então eu queria entender também desse lado de novas oportunidades, o que a CCR está analisando, e se a gente pensar no PPI, né, todos os projetos que o PPI está estruturando, se a CCR também está olhando outros setores, como iluminação pública e parques. Obrigado. Muito obrigado, Vitor, pela pergunta. Com relação a risco regulatório, que acho que é teu primeiro ponto, né? Acho que, de forma geral, qualquer medida, independente da geografia, e ameace a segurança jurídica em contratos regulares que estejam sendo cumpridos, pode dificultar a atração de investimentos para o setor de infraestrutura como um todo, né? Com relação a barcas, o grupo mantém a intenção de desenvolver essa operação e continua apoiando todas as iniciativas do governo do Estado do Rio para promover um novo leilão. E esse processo está em andamento e é importante para frear os prejuízos que o atual modelo do contrato gera para a concessionária e para a sociedade fluminense. Com relação ao VLT, o contrato de concessão tem uma série de reequilíbrios, os mesmos estão sendo discutidos e analisados com o poder concedente, e esperamos que temos confiança que chegaremos numa resolução que funcione para a CCR e para o poder concedente. E, como um todo, vamos continuar investindo em infraestrutura no Brasil, contanto que os contratos sejam cumpridos, e isso acho que é uma mensagem bastante importante. Referente a novos negócios, conforme coloquei acho que no meu discurso de abertura, estamos analisando isto já há bastante tempo, né, todo o plano de licitações que o governo tem nos 3 setores onde atuamos, ou seja, rodovias, mobilidade urbana e aeroportos. Temos priorizado todas essas oportunidades, temos definido quais são aquelas que nos parecem mais atraentes e, obviamente, tem que se fazer um refinamento quando do edital e quando da definição das especificidades do modelo de cada concessão. Mas o foco do grupo certamente é o crescimento. E, por último, você perguntou sobre outros setores. Então, o Grupo CCR é uma empresa do setor de infraestrutura. Hoje estamos presentes em 3 setores, porém, é da nossa intenção, como um player de infraestrutura, olhar outras oportunidades. Então, sempre estamos atentos a investir em outras oportunidades de infraestrutura, e, para isso, fazemos análises detalhadas para entender os méritos de cada um dos setores, a relação de risco-retorno, e aí sim definir se queremos investir em algum novo setor. Mas, por hora, acho que eu diria que há um extenso número de oportunidades relevantes em rodovias, mobilidade urbana e aeroportos. Só um ponto com relação à questão de novos negócios. Dado o tamanho da CCR, vocês acabam fazendo um corte no tamanho do potencial projeto, ou a CCR está analisando todos os tipos de projeto, olhando a parte de infraestrutura? Assim, não há, digamos, cortes. Nós estamos analisando todas as
oportunidades das quais estamos a par, tá? No mercado primário e secundário. Obviamente que temos nossas priorizações, então a gente prioriza certas oportunidades de acordo à relação risco-retorno, sempre buscando maximizar o retorno. E do ponto de vista de capacidade financeira, achamos que estamos com uma solidez e balanço suficiente para buscar um número relevante de oportunidades. Sempre vamos seguir a nossa política financeira em relação a níveis de alavancagem de longo prazo. Então, mas a maioria das oportunidades que também almejamos já vem com uma geração de fluxo de caixa, o que nos facilita, digamos, na abordagem, no número de licitações e transações que podemos perseguir. Tá ótimo, obrigado. Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Regis Cardoso, Credit Suisse. Bom dia, obrigado pela pergunta. Duas aqui do meu lado. A primeira um follow-up no mesmo tema do Vitor, relacionado a Via Lagos. Se pudesse comentar mais especificamente em que similaridades ou principalmente que diferenças vocês enxergam entre esse processo que está se desenrolando agora na Via Lagos e o que foi o da Lanza. E aí, um outro tema, se puder também dar um update sobre dois temas, na verdade, sobre os reequilíbrios pendentes ainda em São Paulo, se vocês têm alguma expectativa, talvez se para um ano, em 2021 esse tema poderia se resolver. E um segundo update também na questão dos reequilíbrios do Covid. Vocês imaginam que algum dos ativos de vocês não seja elegível a reequilíbrio? E, em particular, se vocês já têm a visibilidade da metodologia que será utilizada, tanto nas toll roads quanto nos ativos de mobilidade urbana e aeroportos. Obrigado. Então, segundo que eu estou aqui anotando a extensa gama de perguntas. Bom, com relação à sua primeira pergunta de Via Lagos, né? De acordo com a Secretaria Estadual de Transporte, ficou claro que a medida não tem base legal, portanto não vai ser adotada, né? Então, de novo, como qualquer medida que ameaça a segurança jurídica em contratos que sejam regulares e sendo cumpridos, né? Certamente vão gerar aí dificuldades de atrair novos investimentos para o setor. E é importante dizer, né? Eu acho que isso se aplica talvez a Lanza também, né? Mas propostas de encampação como feitas pela LERJ, essas têm que partir do executivo. Esse é o processo normal, né? Não do legislativo. Então, esse já tem uma questão fundamental de procedimentos que estão sendo seguidos, né? E a CCR continua cumprindo todos os seus contratos no Rio, né? Então, estamos prestando serviços de alta qualidade aos nossos clientes e, portanto, vamos continuar operando e olhando, observando, obviamente, as questões, mas essa é a nossa visão. Acho que o tema de Via Lagos já está passado. Em relação a reequilíbrios do Estado de São Paulo, a gente continua debruçado, trabalhando com a Artesp e o governo do Estado no mesmo. As conversas continuam avançando de uma forma importante. Acho que há uma vontade muito grande de todos os participantes em tentar chegar num acordo referente a isso. E esperamos que possamos concluir um acordo no médio prazo que possa ser interessante para o governo do Estado, para o Grupo CCR
que traga novos investimentos para os nossos clientes e que fomente a retomada da economia. E com relação aos equilíbrios da Covid, esses estão sendo já discutidos, variam em cada segmento que a gente atua, mas acho que, de forma geral, o poder concedente, seja em aeroportos, rodovias ou mobilidade urbana, deixou claro que é uma questão de força maior, portanto, que tem que ser reequilibrados. Em aeroportos, houve uma atuação muito rápida com a postergação da outorga de BH até dezembro. Recentemente, também houve uma portaria aí que autoriza adicionalmente que 50% da outorga devida em dezembro também seja refinanciada ao longo do prazo de concessão. O BNDES foi extremamente rápido e ágil em dar o standstill de 6 meses e agora, em outubro, estendeu o mesmo por mais 6 meses para aeroportos e mobilidade urbana. E em rodovias, no estado de São Paulo, criou um comitê que envolveu todos os participantes em conjunto com o Poder Concedente e a Artesp. Já se definiu, digamos, um modelo geral e agora tem que se entrar na especificidade de cada contrato. E com a NTT, as conversas também já se deram início e estão evoluindo, né? Então, agora, a questão é que a pandemia ela ainda não acabou, ela continua. Então, isso também gera, digamos, um desafio em quantificar valores. E assim que, digamos, houver uma resolução da situação, acho que será mais fácil definir, quantificar e ver como reequilibrar várias concessões referentes ao Covid. Mas o trabalho está sendo feito e estamos confiantes. Está legal, muito claro. Obrigado. Bom dia. Com licença, senhoras e senhores, lembrando que para fazer uma pergunta basta digitar *1. Com licença, nossa próxima pergunta vem de Guilherme Mendes, JP Morgan. Oi, pessoal, bom dia. São 2 follow-ups rápidos aqui. A primeira, em termos de crescimento, o Valdo comentou que a CCR tem bastante fôlego financeiro para os próximos projetos. Só queria entender um pouco melhor se vocês consideram eventualmente entrar em parcerias, né? Seja em projetos aí de mais representatividade, tipo Nova Dutra, ou até mesmo para projetos menores. E o segundo, pensando nos equilíbrios de Covid, só para entender um pouco melhor a diferença na discussão com as agências estaduais e com a NTT, né? Se tem muita diferença, enfim, entendo que ainda estamos na pandemia, que vai demorar um pouco para sair, mas a nível de discussão, se eventualmente o outcome poderia ser diferente aí entre as duas agências. Obrigado. Bom, primeiramente, sobre a questão de parcerias. Acho que o Grupo CCR é um grupo extremamente associativo. Assim, se você olhar as nossas várias concessões, temos uma gama relevante até de concessões onde temos parceiros. Então, de forma geral, sempre estamos abertos a discutir possíveis parcerias e as mesmas, obviamente, têm que ser benéficas para o Grupo CCR. O parceiro tem que trazer algum valor agregado e, obviamente, nós também, para o parceiro, de forma que essa parceria gere valor não somente na concessão, mas para o acionista do Grupo CCR.
Nós temos a nossa estratégia, nós temos nossas prioridades, vamos seguir as mesmas. Se houverem oportunidades de parcerias interessantes, vamos estudar. Mas, assim, sempre estamos prontos para seguir adiante sozinhos, pois nós somos, digamos, um dos mais relevantes atuantes no setor. Tá? E sua segunda pergunta tem a ver, de novo, com os reequilíbrios da Covid, né? Se há uma diferença entre equilíbrio com o Estado ou com concessões federais. Eu diria que o pano de fundo é o mesmo. Obviamente, os impactos acabam sendo, digamos, diferentes e específicos a cada concessão. Existem concessões que estão em diferentes estágios de maturidade. Então, de forma geral, o reequilíbrio tem que considerar todos esses aspectos e, portanto, não é tanto uma questão de se a resolução com NTT ou Artesp vai ser uma ou outra diferente. Acho que é muito mais caso a caso, como que o impacto ocorreu na concessionária em particular, e aí, para cada concessão, ver como reequilibrar, se é melhor um reequilíbrio de tarifa, se é um reequilíbrio de extensão de concessão, se é um aditivo de investimentos. Então, acho que essas são as três formas mais óbvias e todas serão estudadas e analisadas com qualquer entidade regulatória. Perfeito, super claro. Obrigado, Valdo. Bom dia a todos. Com licença, nossa próxima pergunta vem de Vitor Mizuzaki, Bradesco BBI. Bom dia. Só uma última pergunta, que a gente acaba sendo bastante questionado sobre um ponto específico, né? Que recentemente o jornalista Fausto Macedo, né, ele acabou divulgando uma notícia falando um pouco do termo de autocomposição que a CCR assinou com o Ministério Público de São Paulo, né? E daí, olhando agora o balanço auditado da CCR do terceiro TRI, a gente continua vendo a ressalva da auditoria, né, com relação a investigações e o fato da auditoria não ter acesso a todas as informações. Então, eu queria entender se essas investigações geram ou não um risco, né, de novas multas para a CCR. Vitor, tá clara a pergunta. Todos os dados... Alô, está ouvindo? Sim, estou escutando. Obrigado. Tá. Desculpa, talvez estava no mudo. Todos os dados levantados no processo interno de verificação foram encaminhados para o conhecimento e as providências das autoridades como um todo. A companhia segue contribuindo com as autoridades com o objetivo de esclarecer todos os fatos que envolveram o período onde houveram os questionamentos e, por determinação legal, todas as informações relativas ao termo de autocomposição assinado com o Ministério Público de São Paulo estão sob sigilo. O que eu posso dizer é que, até o momento, com todas as informações que têm sido providenciadas, não vemos questão alguma a ser reportada. Ok. Então, assim, pela nota explicativa, né, e pelo documentário, hoje estaria muito mais focado na questão dos ex-executivos da CCR do que algum novo passivo para a CCR. Correto. Eu diria que continuamos colaborando com o Ministério Público em suas investigações, temos prestado todos os esclarecimentos e vamos continuar a colaborar com o Ministério Público nesse aspecto. Ótimo, obrigado. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Valdo Pérez para as considerações finais. Bom, gostaria de agradecer a
todos os participantes do nosso call de resultados. No caso de questionamentos adicionais, a equipe de RI está à sua inteira disposição. Obrigado. A audioconferência da CCR-SA está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.